Enquanto o governo Trump recua nas regulamentações sobre mudanças climáticas, muitos cientistas continuam preocupados com o aquecimento dos oceanos, das geleiras e com a elevação do nível do mar. O gelo mundial está derretendo mais rápido do que se pensava anteriormente. E isso ameaça nosso planeta com uma possível elevação massiva do nível do mar, alterações climáticas e um aquecimento global ainda maior. Uma vasta extensão de gelo na Antártida, aproximadamente do tamanho da Flórida, oficialmente chamada de Galeira Thwaites. Um drone sobrevoou a plataforma de gelo da Antártida e o que ele registrou não deveria existir. No início de 2024, um veículo subaquático autônomo chamado RAN foi implantado sob a plataforma de gelo Thwaites. Desceu mais de 600 metros, deslizou sob uma camada de gelo com centenas de metros de espessura e apontou seu sonar para cima, em direção a um mundo jamais visto por qualquer ser humano. A equipe a bordo do navio de pesquisa esperava encontrar uma superfície lisa e plana. O gelo derretendo de forma suave e previsível, exatamente como todos os modelos previam. Em vez disso, a RAN registrou uma paisagem invertida, como enormes canyons, formações em forma de lágrima e vastas cavidades ocas onde bilhões de toneladas de gelo sólido deveriam estar. Os dados eram tão alarmantes que a RAN foi enviada ainda mais fundo, em direção ao limite mais crítico da geleira, onde o gelo se desprende da rocha matriz. Ela nunca mais voltou. E o que capturou antes de desaparecer muda tudo o que pensávamos saber sobre o que realmente acontece sob o gelo. Para entender por que o que RAN registrou sob a plataforma de gelo Thwaites abalou tudo, é preciso saber o que os cientistas acreditam que acontecia lá embaixo há décadas. E, honestamente, o que o resto de nós ainda acredita hoje. Imagine a cena. Você está no convés de um quebra-gelo moderno, olhando para o sul. Erguendo-se do Oceano Negro, há um penhasco branco e íngreme, de 30 a 50 metros de gelo sólido, que se estende em ambas as direções além do alcance da vista, como uma muralha infinita. E até recentemente era estável, mas cientistas descobriram uma fragilidade preocupante em uma plataforma de gelo na frente da geleira. Trata-se da plataforma de gelo da Antártida. A plataforma de gelo de Ross, sozinha, cobre uma área do tamanho da França. E desde que alguém começou a estudá-la, a suposição era simples. Essa coisa é permanente. Ela derrete lentamente de fora para dentro. O ar corrói a superfície. A água quente corrói as bordas. Lento, previsível, totalmente controlável. Satélites da NASA passam por cima todos os dias, medindo a superfície do gelo com precisão de centímetros. Missões como Landsat e Sentinel enviam um fluxo contínuo de imagens. E o que elas mostram? Uma vasta extensão branca, em grande parte intacta. Talvez algumas fissuras aqui e ali. Talvez um iceberg se desprendendo da margem. Mas o panorama geral é sólido, duradouro e sob controle. O tipo de situação que faz governos e agências de pesquisa dizerem: estamos monitorando a situação. E todos concordam e seguem com suas vidas. E isso criou uma ilusão perigosa. Dizíamos a nós mesmos: se algo desse errado, nós veríamos. Os satélites detectariam. Os modelos nos alertariam. Teríamos décadas para nos preparar. Eis o problema. Estávamos olhando apenas para a superfície. Quando os números deixaram de fazer sentido, a primeira rachadura nessa confiança não foi sutil, foi violenta. Em meados de março de 2022, a plataforma de gelo das geleiras Conger, uma estrutura gigantesca na Antártica Oriental, que havia sobrevivido por milhares de anos no que os cientistas consideravam o congelamento profundo mais estável do continente, desabou completamente. Em questão de dias, não víamos uma plataforma de gelo na Antártida Oriental colapsar, pelo menos não em nossas vidas. No último período de observação humana, estamos falando de 12.200 quilômetros quadrados de gelo, uma área do tamanho de Los Angeles, que desapareceram. A doutora Catherine Walker, glaciologista da instituição oceanográfica Woods Hole, chamou isso de um sinal de alerta, o tipo de evento que força toda uma área de pesquisa a repensar suas premissas. Os modelos termodinâmicos padrão diziam que o desmantelamento de uma estrutura desse tamanho levaria anos, possivelmente décadas de aquecimento contínuo, mas a geleira Conger não derreteu. Ela se estilhaçou, como se alguém tivesse chutado os suportes que a sustentavam, e toda a estrutura simplesmente desabou. Em questão de dias, uma formação que antecede a civilização humana deixou de existir. Isso forçou os pesquisadores a analisarem seus dados de forma diferente e, quando o fizeram, encontraram algo que não fazia o menor sentido.
Veja bem, enquanto os satélites ópticos, aqueles que tiram fotos, continuavam mostrando superfícies brancas e intactas ao longo da Antártica Ocidental. Um instrumento completamente diferente alertava que algo estava catastroficamente errado. Imagine carregar essa quantidade de gelo em caminhões. Seria necessário um comboio que se estenderia da Terra a Marte e de volta. É uma quantidade quase incompreensível de material desaparecendo anualmente. Mas aqui está o detalhe. A superfície parece exatamente a mesma. Nenhuma queda visível na altitude, nenhuma redução na área coberta. As fotos de satélite nas mesas de todas as agências climáticas do mundo mostram a mesma extensão branca de 10 anos atrás. Esta é a primeira vez na história da humanidade que essa região, normalmente gélida, sofreu um colapso de gelo. Pense nisso por um segundo. 50 bilhões de toneladas desaparecendo ano após ano, e você não consegue ver isso de cima. Só existe uma explicação. O gelo não está desaparecendo da superfície. Está sendo destruído por baixo, na escuridão total sob a superfície do oceano, em um lugar que nenhuma lente de satélite consegue alcançar. A superfície que temos observado é uma máscara, uma casca, e por trás dessa casca algo devastador está acontecendo. Inscreva-se agora mesmo, porque o que eles enviaram para aquela escuridão em busca de respostas é o que torna esta história verdadeiramente assustadora. Enviando uma máquinas para o vazio para descobrir o que estava acontecendo naquela zona cega, a professora Anna Volin e sua equipe internacional tomaram uma decisão que ninguém havia tentado nessa escala antes. Eles não confiavam mais em satélites. Precisavam de olhos sob o gelo. Sua arma escolhida foi o RAN, um veículo subaquático autônomo da classe Hugin, com quase 7 metros de comprimento, em formato de torpedo laranja brilhante, avaliado em milhões de dólares e construído para sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta. Para você ter uma ideia do que significa hostil, a temperatura da água sob a plataforma de gelo Thwaites fica pouco acima do ponto de congelamento. A pressão em profundidade ultrapassa 60 atmosferas. Não há luz natural e o espaço em que o RAN entraria, a cavidade entre o gelo e o fundo do mar, nunca havia sido acessado por nenhum veículo feito pelo homem. Isso não era exploração. Era uma inserção às cegas em um dos últimos territórios inexplorados da Terra. Veja como era a missão do RAN. Seria lançado do navio de pesquisa Nathaniel B. Palmer, desceria mais de 600 metros no Oceano Antártico, e então faria algo que... O que isso significa? Acima, um teto de gelo com centenas de metros de espessura. Abaixo, um fundo marinho irregular que nunca havia sido mapeado. No momento em que o RAN deslizou sob a plataforma de gelo, todas as formas de comunicação, rádio, GPS foram cortadas. Desapareceram. O veículo estava completamente sozinho na escuridão total, navegando por inércia e bússola, com quase nenhuma margem de erro. Sua missão era apontar seu sonar multifeixe para cima e construir um mapa tridimensional da parte inferior do gelo. Um lugar que, até aquele momento, existia apenas em simulações de computador. O Doutor,
Alistair Graham, geofísico marinho da Universidade do Sul da Flórida, que trabalhou nos esforços de mapeamento de Thwaites, descreveu a expectativa a bordo do navio como quase insuportável. A teoria predominante dizia que o Wren encontraria uma superfície lisa e suavemente curvada, como um cubo de gelo derretendo uniformemente em um copo d'água. As correntes abaixo deveriam ser ordenadas, previsíveis e suaves. O Wren retornou de seus primeiros mergulhos. O professor Wolleben recordou mais tarde que ninguém falou durante um longo tempo. As imagens de sonar que preenchiam as telas não tinham qualquer semelhança com qualquer modelo já construído. Todas as previsões, todas as simulações, todas as suposições sobre a aparência da parte inferior do gelo estavam completamente erradas, fundamentalmente erradas. O que aparecia naquelas telas não se parecia em nada com qualquer modelo já construído. O que o sonar revelou. Em vez de planos suaves e curvas delicadas, o sonar de Wren pintou um quadro de caos absoluto. Cristas afiadas, sulcos profundos e transversais, mudanças repentinas e violentas de profundidade. A parte inferior do gelo não era uma superfície de derretimento passivo. Parecia uma cordilheira invertida. Vales, canyons e formações imponentes, todas suspensas no teto de gelo acima. Mas a característica mais perturbadora eram milhares de formações em forma de lágrima, algumas estendendo-se até 400 metros para baixo a partir do teto de gelo. O professor Wouters, ao analisar as reconstruções tridimensionais, descreveu a descoberta como arrepiante. O que eles estavam observando não era erosão no sentido convencional, era demolição, sistemática, direcionada e invisível de cima. As descobertas de sua equipe, publicadas na revista Science Advances, identificaram o culpado, correntes salinas quentes chamadas água profunda circumpolar, impulsionadas pela rotação da Terra através do efeito Coriolis, mas eis a questão. Essas correntes não se movem em linha reta. Elas espiralam. Produzem violentos redemoinhos turbulentos que podem transportar água a temperaturas vários graus acima do ponto de congelamento diretamente para o contato com gelo que não vê calor há milênios. E quando esses fluxos giratórios encontram irregularidades na base do gelo, agem como perfuratrizes hidráulicas de alta pressão. Não derretem o gelo suavemente de baixo para cima. Perfuram vertical e lateralmente sua estrutura, esculpindo canyons invertidos e condutos térmicos que penetram profundamente no núcleo da plataforma de gelo. E piora. Os dados de Hignoth mostraram que esse processo é mais intenso ao longo de fraturas e fragilidades estruturais pré-existentes. A água quente encontra rachaduras, alarga-as e escava enormes cavidades ocultas dentro do gelo. Algumas grandes o suficiente para conter quarteirões inteiros, enquanto a superfície acima permanece perfeitamente branca, perfeitamente intacta, perfeitamente enganosa. Essas formas em forma de lágrima não são apenas curiosidades geológicas. São cicatrizes, marcas de batalha, evidências de que a geleira Thwaites está sendo atacada por um sistema de alta energia que busca ativamente pontos fracos e os destrói por dentro. Cada uma dessas formações é um registro de destruição esculpido ao longo do tempo por correntes poderosas o suficiente para remodelar centenas de metros de gelo sólido. E essa única descoberta destruiu tudo o que pensávamos saber sobre a estabilidade da Antártida. Não se trata de um continente congelado amolecendo lentamente sob a luz do sol. É uma estrutura oca sendo corroída por baixo por correntes invisíveis. E a resistência de uma estrutura oca não depende de sua espessura total. Depende do ponto mais fino de sua casca, a armadilha sob o continente. Ora, se a erosão causada pelo oceano, vinda de baixo, está escavando a plataforma de gelo, isso já é suficientemente assustador, mas não é o quadro completo, nem de perto. Porque enquanto Wren mapeava a destruição que ocorria do lado do oceano, os cientistas já haviam descoberto algo igualmente alarmante acontecendo na direção oposta, debaixo do próprio continente. Durante anos, os pesquisadores presumiram que a camada de gelo da Antártida estava congelada e presa à rocha matriz abaixo dela. Sondagens por radar e perfurações profundas destruíram essa suposição. A Antártida não está assentada sobre rocha seca. Ela repousa sobre uma vasta rede de mais de 600 lagos subglaciais, incluindo massas de água imensas como o Lago Vostok, que tem aproximadamente o tamanho do Lago Ontário e do Lago Mercer. Esses lagos não são poças isoladas. Eles estão conectados por extensos rios subglaciais que fluem sob extrema pressão devido ao peso colossal da camada de gelo acima.
Uma pressão tão intensa que a água se move por canais escavados na rocha, criando um sistema hidráulico oculto sob todo um continente. Helen Amanda Fricker, uma glaciologista do Instituto Scripps de Oceanografia, foi uma das primeiras a documentar esse fenômeno usando os satélites ICESat da NASA. Sua equipe observou que, em diversas regiões, a superfície do gelo sobe e desce vários metros em ciclos repetidos. O gelo está respirando. Os lagos abaixo dele enchem e esvaziam periodicamente, desaguando no oceano. Agora, pense nisso por um segundo. Toda essa água pressurizada na base age como um lubrificante hidráulico. Ela reduz o atrito entre o gelo e o leito rochoso, transformando toda a camada de gelo em uma colossal jangada deslizante que acelera em direção à costa. Então, agora, junte as duas forças. Do lado do oceano, como Rand revelou, a água quente do mar está corroendo os suportes estruturais e destruindo as âncoras de atrito na borda da plataforma de gelo. Do lado continental, rios e lagos subglaciais injetam lubrificante na base, empurrando o gelo em direção ao mar cada vez mais rápido. Trata-se de uma falha dupla da fundação. Não porque o ar tenha ficado mais quente, mas sim porque a estrutura que a sustentava havia sido secretamente demolida por baixo. Thwaites está seguindo exatamente a mesma trajetória, mas Thwaites é incomparavelmente maior. Se Thwaites falhar, não redesenhará apenas os mapas da Antártida. Redesenhará o litoral do mundo inteiro. A máquina que nunca voltou. Em janeiro de 2024, a equipe lançou o RAN em uma missão de acompanhamento, desta vez avançando mais fundo em direção à linha de aterramento. Esse é o limite mais crítico em toda a glaciologia. O ponto exato onde o gelo se desprende da rocha matriz e começa a flutuar. É ali que se define a integridade estrutural de toda a plataforma de gelo. E até então, nenhum instrumento havia alcançado esse ponto sob a plataforma Thwaites. O RAN desceu a mais de 500 metros de gelo. O plano era realizar um levantamento extenso, um mapeamento abrangente, o conjunto de dados que finalmente revelaria ao mundo exatamente a velocidade com que a plataforma Thwaites estava se desintegrando e quanto tempo nos restava. A bordo do Palmer, a equipe esperou. Horas se passaram. Chegou o horário previsto para o retorno. Nada. A contagem regressiva chegou a 0. O mar permaneceu calmo, silencioso. Alguém verificou novamente os cálculos. Outra pessoa atualizou a interface de rastreamento pela 10ª vez. As coordenadas estavam corretas. A janela estava certa. RAN simplesmente não estava lá. Sinais acústicos de localização foram emitidos na água. Sinais de emergência foram transmitidos para o vazio negro sob a plataforma de gelo. Nenhuma resposta. Durante dias, drones e helicópteros vasculharam o gelo ao redor, procurando por qualquer sinal do casco laranja brilhante de RAN, emergindo através de uma fenda ou abertura na superfície congelada. As equipes de busca encaravam os monitores até os olhos arderem. O oceano congelado não dava nenhuma resposta. RAN havia desaparecido. A doutora Karen Haywood, oceanógrafa polar da Universidade de East Anglia, que trabalhou extensivamente em implantações de veículos autônomos em águas antárticas, observou que a perda foi devastadora, não apenas financeiramente, mas também cientificamente. O RAN era o único instrumento capaz de realizar observações diretas na linha de aterramento. Atualmente, não existe um substituto. Foram apresentadas explicações técnicas. Falha na bateria, erro de navegação, talvez uma falha de software no sistema de orientação. Mas, considerando o terreno acidentado que RAN já havia documentado, uma possibilidade mais sombria assombrava a equipe. As correntes podem ter sido muito fortes. Um redemoinho turbulento poderia ter arremessado o veículo contra o teto de gelo, ou uma seção enfraquecida desse teto poderia ter desabado, selando a máquina em um túmulo congelado. RAN nunca retornou. E com ela se foram os únicos olhos da humanidade na linha de frente do que pode ser a transformação mais importante acontecendo na Terra neste momento. Justo quando finalmente começávamos a ver a verdadeira forma da força que destruía o gelo por dentro, a porta se fechou. A região que apresenta um dos maiores riscos de colapso do planeta agora opera novamente na mais completa escuridão. Sabemos que está se tornando oca. Sabemos que a erosão é muito mais violenta do que qualquer modelo previu, mas já não temos dados em tempo real sobre a velocidade com que está a ocorrer, nem sobre a proximidade do limiar crítico. E é isto que torna tudo aterrador. O colapso da geleira Conger provou que estes colapsos não anunciam com antecedência. Não há um desaparecimento gradual. Não há um tiro de aviso. Um dia, a estrutura está exatamente como estava no dia anterior. No dia seguinte, ela desaparece.
E agora, neste momento, não temos como saber se Thwaites está há dias, anos ou décadas de sofrer o mesmo tipo de evento repentino e catastrófico. Aquele silêncio sob o mar da Antártida não é nada tranquilo. É o silêncio de uma contagem regressiva que já não conseguimos decifrar. A casca. Lembre-se daquelas imagens de drones de tirar o fôlego que você já viu. Aquelas que deslizam ao longo da imponente parede de gelo e viralizam na internet. Grandiosidade. Permanência. Beleza. Agora você sabe o que está por trás delas. Uma casca. Uma máscara. O que Ren registrou antes de desaparecer destruiu toda a ilusão sobre o que a Antártica realmente é. Aquela magnífica fachada branca é uma arquitetura oca. A aparência de estabilidade se mantém enquanto seu interior é dilacerado por correntes turbulentas. Por séculos, as pessoas especularam sobre o que havia além da parede de gelo. Terras secretas, civilizações perdidas, o fim do mundo. Mas a verdadeira questão, aquela que deveria tirar o seu sono, não é o que está por trás disso, é do que é feito. Cada vez mais. A resposta é espaço vazio. O colapso da Antártida não será como um lento degelo ao longo de séculos. Com uma estrutura oca e uma base lubrificada, ele segue as leis da física da falha estrutural. Silêncio. Depois uma fratura repentina. Um dia aguenta, no outro não. Não há nenhum sinal de alerta. Não existe transição gradual. A matemática da falha estrutural é binária. A carga ou é suportada ou não é. E quando essa camada finalmente ceder, não revelará um mundo oculto. Liberará bilhões de toneladas de água no oceano global, remodelando litorais, submergindo cidades e deslocando centenas de milhões de pessoas. O mundo após o colapso de Thwaites não se parece em nada com o mundo anterior. As imagens mais perturbadoras da nossa época não são luzes estranhas no céu. São mapas de sonar de cânions invertidos sob o gelo da Antártida. Projetos de um desastre já em curso, se desenrolando em uma escuridão tão fria e extrema que nem mesmo nossas máquinas mais avançadas sobreviveriam. Muito menos voltariam para contar a história. Se isso mudou a sua visão da Antártida, inscreva-se e compartilhe. Porque a maioria das pessoas ainda pensa que aquela parede de gelo é sólida, e elas precisam saber que não é.